uma coisa que foi-nos ensinada pelo pastor Abe e que é, assim, na psicologia é maravilhoso. Tu nunca consegues desarmar alguém se tu não começares com elogios. Se tu começares com a crítica, a pessoa automaticamente se blinda, já se protege e tudo o que tu vais falar... Coloca aquela armadura. Exatamente, ela já fica assim. Então como é que tu consegues fazer com que a pessoa seja receptiva à tua crítica? Tu começares com 1, 2, 3, 4, 5 elogios e no final dizeres, de uma forma carinhosa, dizer assim, cara, mas olha, e aquela situação em que... Será que tu não conseguirias melhorar? Tu já estás tão de boa, tão desprotegido, porque tu estás assim tão tranquilo com aqueles 5 elogios, que tu vais pensar, ele não me quer fazer mal, pelo contrário. Então tu dizes, mesmo. Então é assim, nós nas nossas reuniões, sempre que começa as nossas reuniões semanais, que é às terças, nós começamos com as coisas dos elogios, que é, cada um de nós, aquele que tiver vontade, não é obrigatório, começa assim, tipo, quem é que quer falar hoje? Falo eu. Cara, eu queria agradecer e dar os parabéns ao Weston, cara, porque fez uma coisa maravilhosa, foi magnífica, e fala sobre aquele detalhe. Aí o outro cara diz, eu queria falar também, por exemplo, do Danny, que o Danny fez um som não sei o quê. E nós passámos 15 a 20 minutos a elogiar-nos uns aos outros, para depois entrarmos na parte dos problemas e críticas. Mas todos nós já entendemos que isso é maravilhoso. Leva-nos a uma coisa em que, assim, ninguém vai ficar ofendido porque... Antes de receber uma crítica, ele recebeu um elogio. E quando tu dás aquela crítica, a pessoa sabe que estás a dar aquela crítica para ajudar o reino. Então, nós fazemos isso e é muito interessante. E, assim, e essa receptividade, ela é monstra porque é assim, porque toda a gente fica de boa. Tipo, é mesmo, vou mudar, boa. Nunca tinha pensado. Porquê? Porque já estão de boa, a pessoa elogiou, tu ficaste leve. Agora, se tu começares a criticar do início, a pessoa, opa... Toda a gente me está a atacar agora e já fica tipo gato ali. E é muito... A psicologia joga muito com isso. Ele te joga na hora, ele já te tem como inimigo. É isso aí. Que é uma coisa muito diferente. Cara, incrível. E eu não tinha isso, eu não conhecia isso. Eu, ao contrário, eu era uma pessoa extremamente crítica. Ainda hoje eu sou muito crítico. Eu sou uma pessoa extremamente colérica. E eu lido muito com isso assim diariamente. Só que a ajuda do Espírito Santo que eu peço todos os dias é que me apazigue o meu coração. Porque no trânsito, qualquer coisa, eu já fico assim, calma, está tudo certo. Mas todos nós lidamos com os nossos problemas e eu sou colérico. Eu admito isso. Só que ao longo do tempo eu entendi que não me faz bem, não é nada positivo para mim, não ajuda em nada. Se eu começar ao contrário, se eu começar tipo... Porque até a forma de eu ensinar, eu às vezes sabia muito do conteúdo e eu não tinha paciência para ensinar. E era uma pessoa que eu estava a tornar uma pessoa extremamente rude, agressivo. E eu pensava, cara, que pessoa ruim que eu estou a ser. Porque eu não estou a ter... mas a pessoa é obrigada a saber. A pessoa não é obrigada a saber. Cada um tem o seu ritmo. Então, eu tenho que respeitar isso e entender. Se eu sou um bom professor, eu tenho que ter paciência. Isso é uma regra. E então, assim, eu comecei a entender que, assim, as pessoas, elas não são iguais a mim. E eu tenho que respeitar a diversidade e a diferença. E eu não conseguia. Até que a igreja, a Church, me ajudou muito a entender que as coisas não têm que ser levadas a ferro e fogo. A gente vê que a Paz Church tem um pensamento de excelência assim absurdo. Uma coisa que eu queria entrar, e aí eu acho que vai entrar até na questão do seu livro que você lançou agora, é a iluminação. Ela traz... A gente vê uma questão nas igrejas hoje com a questão da parede preta, mas... Na área da luz tem todo aquele negócio, porque o preto absorve a luz, já o branco ele reflete, então dá aquela atrapalhada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A luz, você consegue pregar com a luz? Se você já viu alguém que foi tocado, que a luz ajudou a criar aquela atmosfera para a pessoa... Então, tipo, seria assim, tipo como se fosse um time. O som vai transmitir a voz e a luz vai fazer aquele clima para a pessoa poder entender melhor a mensagem. Eu sempre considero que a luz é uma pintura que tu desenhas consoante aquilo que tu vês no palco. Então é assim, para além de nós utilizarmos a teoria e a psicologia das cores, que é algo que o mundo, para além do evangélico, conhece, não é novidade nenhuma, nós temos que entender que a luz, ela tem, dentro de nós, ela tem informações subliminares.
Nós podíamos começar aqui a divagar e a falar até do ciclo circadiano, não é? Que é aquele ciclo de 24 horas que nós mesmos, seres humanos, nós vivemos, que é a partir do momento em que nós recebemos os primeiros raios solares, como é que o nosso organismo ele detecta essa informação e começa a libertar certos hormônios, inclusive o cortisol. Então, por exemplo, a partir do momento em que o teu cérebro interpreta que existe luz, ele já começa a libertar uma coisa chamada cortisol. Isso começa tipo, desde as 6 da manhã, desde o nascer do sol, até ao meio-dia, e a partir do meio-dia ele deixa de libertar o cortisol para libertar a melatonina. A melatonina é um hormónio do relaxamento e de adormecer, ou seja, o teu organismo ele interpreta isso assim como, se nós formos olhar pelo sol, nós vemos que às 6 da manhã e às 6 da tarde a temperatura de cor é amarelada e ao meio-dia ela é quase azul, ela é branca. Por isso é que ela atinge o ponto mais alto de luminância ao meio-dia, quando ele fica mais branco. Agora, isso é o ciclo circadiano, não é? E então ele sabe como é que ele faz o nosso organismo. Vamos tirar toda a espiritualidade e só falar-se de ciência. Então, a partir do momento em que o nosso corpo interpreta isso, a libertação do cortisol, ele deixa de libertar a partir do meio-dia para libertar a melatonina, para podermos relaxar e dormir. Ou seja, nós entendemos que a temperatura de cor, que é uma escala chamada escala Kelvin, ela realmente dá-nos umas informações subliminares. Para quem não entende, ela diz assim, não entendi, então eu vou explicar muito fácil e dar exemplos práticos. Se nós formos numa fábrica, num hospital, num lugar de trabalho e de agitação, a temperatura de cor, qual é que é? Amarela ou é aquela branca fria? Um hospital. No hospital a branca, né? Branca fria. Fábrica também. Também. E se formos numa biblioteca, num restaurante chique, ou então no... Mais amarelado. É amarelado até, mas... E porquê? Exatamente porque o nosso corpo está a interpretar, a nossa retina interpretou a informação que, quando eu estou perante uma luz amarela, branco-amarelo, branco quente, não é? Falando tecnicamente, de 2600 Kelvin a 3400, eu estou em relaxamento. O nosso corpo relaxa.